Atos 20, de 1 a 16. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Lá ele se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, resolveu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Trode. Bom, isso é Marcos falando, né? Depois dos dias dos pães asmos, que é a Páscoa, ou seja, eles respeitavam a festa da Páscoa, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, Yom Rishon, que é domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, domingo não era Shabat, domingo não era dia de ler a Bíblia, de ler a Parashá da semana, era dia de partir o pão. Partir o pão quer dizer se reunir para cear juntos. Jesus partiu o pão quando houve a multiplicação dos pães. Partir pão é simplesmente cear juntos, é se reunir. Logo no início, lá em Atos 2, também diz, eles se reuniram, todo mundo se dividia o que tinha, e se ficaram aqui, ó. Diariamente perseveravam unânimes, Atos 2, 46. Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Quer dizer, partiam o pão de casa em casa, vocês se reuniam para comer juntos. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. E havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Não estavam em sinagoga, estavam num cenáculo. Normalmente, Shabat se reunia na sinagoga. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo Paulo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não vos perturbeis que a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão. Olha só, isso jamais aconteceria num Shabat, no dia do Senhor. O cara cair, primeiro fazia discurso, que não se fazia discurso em Shabat. Shabat tem dia de fazer discurso. Segundo, eles estavam dentro de uma casa, não estavam na sinagoga. Mas tudo bem, poderiam até se reunir nas casas, se bem que naquela época Paulo se reunia nas sinagogas, só quando ele estava longe de uma sinagoga que ele não ia à sinagoga. E depois, o seguinte, o cara morreu. Ele, tudo bem? Morreu, tudo bem? Num Shabat. Subindo de novo, partiu o pão. Olha só, o cara está lá morto. Ele foi partir o pão. Isso jamais aconteceria no Shabat. E comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios, no dia imediato, trocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porque se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso fosse possível. Respeitava Pentecostes também. Ou seja, respeitava Páscoa e respeitava Pentecostes. Estava preocupado onde é que ele ia passar Pentecostes, que é a festa do Shavuot, das semanas, das primícias, 50 dias depois da Páscoa. Então, por aqui, o que a gente observa? Que o domingo não era dia de ler a Bíblia, de ler a Parashá, de ler a Torá, como ele costumava fazer.
Domingo era para partir o pão, ou seja, ficar juntos, se reunirem e terem comunhão. Mas muita gente entende que, não, é partir pão. Partir o pão é simplesmente reunir-se. Porque todas as vezes que se come, que um judeu come, ele parte o pão. Aí, mas esse dia era um dia específico, dedicado para isso. Ou seja, estava determinado que aos domingos eles se reuniriam para essa finalidade, com essa finalidade, como está escrito aqui, ó. Primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. O fim do Shabat não é partir o pão. O fim do Shabat é louvar a Deus, estudar a palavra de Deus. Então, por aqui você já vê que o Shabat não era no domingo. É isso aí, tá?